Meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Paz, amados. Realmente eu creio que a gente chega a tempos que as pessoas precisam muito da palavra do Senhor, né? Precisam muito da verdadeira palavra do Senhor, né? E há poucas pessoas realmente que se interessam em falar da palavra de forma genuína, né? Porque a gente é levado nos últimos tempos a sã doutrina chegada a comichão nos nossos ouvidos, né? A gente não vai se apegar com tanto afinco à verdade, porque hoje em dia a gente já vive numa geração que não gosta de ouvir a verdade, que não gosta de ser confrontado, que não gosta de ser transformado, né? E o confronto é feito em amor, justamente para ter uma transformação na tua vida se há algo errado que precisa ser mudado. Isso não deveria ser um motivo para nos entristecer, mas para nos alegrar. A afronta sim nos traz vergonha, traz inimizade, mas o confronto é algo feito em amor. O próprio Deus diz que Ele recebe por filho aquilo quem Ele exorta, né? Então eu, como uma improvável, estou aqui justamente para isso. Eu entendo a importância de levar a palavra do Senhor de forma genuína e verdadeira, né? Então vou pedir para a Sara ministrar um louvor antes da gente começar a palavra, amém? Queria que você fechasse os seus olhos por mais um momento. Aleluia, Jesus. Fale conosco, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade
maravilhosa. Então, como a gente ouviu nessa palavra, a gente sabe que o Senhor, todo o tempo, Ele fala do seu amor, da nossa forma de demonstrar o amor por Ele. É quando a gente guarda a palavra dEle no nosso coração. É quando a gente demonstra, né, que vive a palavra que Ele nos deixou, as suas ordenanças, a sua forma. Jesus nos deixou um modelo, uma forma de viver. Tenho certeza que todos aqui desejam fazer a coisa certa, desejam estar caminhando dentro da palavra, caminhando dentro daquilo que o Senhor depositou no coração de cada um. E o Senhor me mostrou essa semana um versículo e algumas formas, né, e situações que a gente coloca no lugar dele. Então eu quero ler com vocês hoje Mateus 6, 21. Amém? Todos acharam? Então, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus, quando Ele veio nos apresentar ao Pai, quando Ele veio, né, iniciar o seu ministério, a primeira coisa que marcou o ministério de Jesus e marcou as nossas vidas e marca até hoje foi que Ele veio nos apresentar ao Pai. Ele sempre falava de Deus como Pai, como Abba, como Paizinho. Né? E até então nós conhecíamos apenas o Senhor, né? E a única coisa que Jesus sempre, ao apresentar o Pai, Ele nos mostrou nesse Evangelho de Mateus, que onde estaria o nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. Por quê? Porque Ele sabe que a única coisa que o Pai quer de nós é o nosso coração. Ele não nos pede mais nada. Tudo que Ele pede para a gente fazer, em todas as áreas da nossa vida, que Ele nos pede algo, que Ele nos deixou uma orientação, porque a palavra é um manual de vida, e em tudo Ele nos pede uma ação que vai demonstrar onde está o nosso coração. E não necessariamente o que Ele precise daquilo que Ele está nos pedindo. Mas quando fazemos o que Ele tem nos pedido, a gente mostra onde está o nosso coração. Então Ele me mostrou algumas situações e algumas coisas que a gente coloca no lugar dele, né? E um primeiro ponto que Ele me passou em relação ao que a gente coloca no lugar do Senhor dentro do nosso coração são pessoas. Como muitas pessoas que às vezes têm algo muito forte com os pais, por exemplo, né? Cresceu e até hoje espera que o pai o afirme, espera que o pai o reconheça, espera que o pai venha e fale algo que nunca falou, que haja com essa pessoa de uma forma que nunca agiu, e trava toda a sua vida, se prefere, né, cultivar uma raiz de rejeição e amargura, porque nunca ouviu algo específico da parte do pai. Que Ele tem colocado os pais, infelizmente, num lugar que só Deus pode habitar, porque os nossos pais são falhos como nós. Uma coisa que me marcou na minha maternidade foi isso. Eu olhar para os meus pais e essa expectativa que eu também tinha neles, eles são meus pais, eles têm que saber como me tratar, como me reconhecer, como me afirmar, como falar comigo. Não é dessa forma que se trata um filho, ainda que meus pais são uma bênção. Mas a gente sempre tem uma expectativa a mais sobre os nossos pais, e parece que se eles não fazem, a gente não é digno, não é merecedor, a gente não está fazendo certo. Está faltando algo. E quando eu tive o meu filho, eu comecei a olhar para os meus pais de uma forma assim, eles são como eu, só que são um casal com uma responsabilidade de 3 filhos. Mas não veio nada diferente sobre a vida deles depois que eles tiveram a maternidade. Eles são pessoas falhas como eu. E os nossos pais também são assim. E se você depositar a sua expectativa num pai e numa mãe, está até hoje esperando que um pai e uma mãe te afirme sobre algo, diga que você é uma pessoa, um homem ou uma mulher de sucesso, um homem ou uma mulher que deu orgulho para eles, um homem ou uma mulher capaz de realizar algo, você vai morrer frustrado esperando que teus pais façam algo que o Senhor já fez.
Porque a palavra dele, quando a gente lê, ele fala que ele já te formou desde o ventre da tua mãe, ele te conhece, ele sabe como são os teus dias, ele sabe o propósito sobre a tua vida, ele sabe tudo o que ele fez sobre você. E ele já te disse que você já é um homem e uma mulher de sucesso. Mas muitos, né, ainda hoje esperam isso de um pai e de uma mãe e só vão se sentir plenos e realizados quando ouvirem de um pai e de uma mãe. Só que eles não deixam de ser falhos. São nossos pais, deveriam ter agido diferente talvez, mas eles são falhos. Tira a tua expectativa e o lugar deles de um alcance que deveria ser só do Senhor. Eu amo como o Espírito Santo é perfeito em tudo que ele faz, porque os louvores que ele deu para Sara não poderiam ser melhores. Porque ela falou em vários louvores ali, que o nosso lugar em Deus ninguém ocupa, que o lugar dele em nós também não cabe ninguém. Então, às vezes, muitas pessoas estão paralisadas como crianças, se sentindo rejeitadas e abandonadas até hoje, porque esperam ainda que um homem e uma mulher que deveriam ter tratado como você acha que deveriam, não te afirmou, não fez e deixou de fazer, e você, por causa dessa falta de um ser humano que é falho, você deixa de viver as coisas em Deus, você deixa de olhar para um Deus que te diz até hoje: tu é o cara, tu é uma mulher de sucesso, eu vou fazer algo grandioso na tua vida. Só o fato de você estar aqui hoje já é para o Senhor me mostrar que Ele ainda tem, e é só o início de algo que Ele tem muito grande na minha vida. Porque quem é da casa sabe que hoje era para estar nós 4 aqui e a Márcia. Porque o Will Jacques que ministrou. Por quê? Porque a maioria do pessoal realmente veio do retiro, está cansado, voltou de viagem. Então era o que nós esperávamos. Então vocês são tudo resposta do Senhor para dizer aos remanescentes, a pessoas que eu tenho para trazer para o meio de vocês, que eu ainda não trouxe, mas eu vou trazer. Porque vocês têm se colocado na minha presença, vocês têm decidido viver o que eu tenho para vocês, ainda que vocês não tenham escutado de um homem, de uma mulher, que vocês são ou deixam de ser, mas vocês têm confiado em mim. Tem pessoas que depositam, que colocam esse lugar de centro no coração, o seu cônjuge, esperando que ele seja o homem ou a mulher que lhe afirme, que te supra, que promova tudo aquilo que você espera, mas o nosso cônjuge é falho. Eles são uma pessoa normal como nós também somos. O meu esposo é uma bênção, pastor responsável dessa casa, um maravilhoso, mas ele é falho como todo mundo. E ainda que eu chegue toda cheia de expectativas nele, eu também sou falha. Então quando eu espero assim, nossa, vai acontecer algo, e às vezes não acontece. Por quê? Porque o ser humano é falho e nem sempre eles vão suprir as nossas expectativas. Ainda mais que a mulher monta o seu castelinho de expectativa, pensando que eles têm a mesma mentalidade que a nossa. Não, vai preparar algo, vai ser top, vai lembrar que é algo especial. Não vai, homem não tem essas ideias, a menos que tu fale. Então, eu sei que quando eu vou para o meu quarto, para o meu canto com o Senhor, Ele nunca decepciona a minha expectativa nele. Então, quando a gente tem essa expectativa voltada para o Espírito Santo, Ele jamais vai deixar você frustrado. Pelo contrário, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu vou para o meu tempo com Deus, eu posso ser quem eu sou, eu posso falar da forma que eu falo, eu posso ser eu, como eu era com o meu filho que não está mais aqui. E o Espírito Santo faz a mesma coisa ou até melhor. Me olha com os olhos brilhando e me diz: filha, tu é minha filha amada. Entende? E se você tiver essa expectativa num homem ou numa mulher, ele nunca vai suprir. Ele nunca vai te olhar dessa forma. Você nunca vai conseguir ser nutrida totalmente por uma pessoa que é tão falha quanto você. Porque ele deveria saber minhas necessidades, me suprir? Não. Mas porque ele também não tem como corresponder todo o tempo a uma pessoa falha como eu, que às vezes estou ali cobrando um monte de coisa e não faço 1/3 do que eu cobro dele. Entende? Nós somos falhos também. Então, quando a gente coloca um homem ou uma mulher num lugar que só cabe ao Senhor, nós vamos viver frustrados. E infelizmente Ele nos traz isso, quer dizer, felizmente, né? Ele nos traz isso hoje
Porque a intenção do Senhor é reposicionar nossas prioridades, porque Ele está voltando. E o Senhor Jesus merece uma noiva apaixonada. E se a gente ainda tem essas outras coisas no lugar que só cabe ao Senhor, a gente não vai ter prazer na presença dEle. Vai ser um terrível dia quando deveria ser um grande dia para nós. Tem muitas pessoas solteiras que acham que só vão ser felizes quando casar. Doce ilusão. Eu fui solteira, né, por 35 anos, a gente casou no passado, nós dois temos a mesma idade. Mas quando a gente está nesse tempo de espera, a gente realmente acha que algo vai acontecer de muito especial apenas quando eu casar. Só que a perda do meu filho em 2020 me fez mergulhar num lugar no Espírito Santo que hoje, o meu esposo, quando eu me encontrei, ele foi alguém que agregou na minha vida. Mas eu supri toda a minha carência que eu tinha, toda a minha necessidade na pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que você chama para tomar café, que você chama para ir num lugar que você gosta muito, que você chama para dormir, para acordar com você, que você chama para conversar. Uma coisa natural e aberta, você não fala só como um senhor, ou só num domingo quando você vem aqui. É uma companhia diária. Então foi muito mais gostoso e especial quando eu conheci o meu esposo. Porque ele foi um pedacinho do Senhor na minha vida, mas eu já sou transbordante do Senhor dentro de mim. E é o que eu aconselho a todas as pessoas que são solteiras. Seja cheio do Senhor primeiro em si, depois pense em conhecer alguém. Porque senão qualquer oferta vai ser muita coisa para você. E depois que você tem o Senhor, o Espírito Santo no seu lugar dentro de você, não vai ser qualquer coisa que você vai se enganar. Você não vai se abraçar em qualquer oferta, em qualquer lugar. Você vai esperar exatamente aquela pessoa que o Senhor determinou para você e vai ser muito especial, vai ser diferenciado. Vai ser como eu, quem diria que depois de trabalhar 12 horas, eu ia sair para um lugar, encontrar meus amigos da igreja para uma pizza, ia reencontrar essa bênção que eu já conhecia. Então é muito mais especial. Em 6 meses eu estaria casada. Então o Senhor sabe de todas as coisas, mas esperar nele, aproveitar esse tempo de solteirice para realmente mergulhar nele, entender o que é ter ele como uma companhia, vai te ajudar muito mais a ser seletivo, a não errar, principalmente para quem já teve relacionamentos frustrados, tenho certeza que você não quer acumular mais um. Então, se a gente aprende a colocar Deus no centro, Deus no lugar certo, as coisas ficam muito mais fáceis, as coisas ficam mais assertivas. Hoje, a melhor parte do meu dia, eu chego até a ser chata, porque às vezes ele quer fazer as coisas dele e eu quero estar com ele. Mas quando eu estou com o Espírito Santo, por exemplo, a gente toma café às vezes em horários diferentes. Ele acorda mais cedo, ele toma café mais cedo, e eu não gosto de acordar e tomar café, eu tenho meu tempo. Então, às vezes eu tô lá sozinha, eu volto à minha prática de solteirice, vou lá, afasto lá o banquinho, boto o meu café não só para mim, mas para o Espírito Santo. Por quê? Porque eu casei, mas eu ainda tenho as mesmas práticas, eu ainda posso fazer da mesma forma. Então, se você colocar o Senhor como centro, você vai ser completo, e a chance de acertar com alguém vai ser infinitamente maior, porque ele não fez ninguém para ser sozinho. Outra coisa para os casais, às vezes colocam os filhos como centro. E a gente sabe que isso é uma situação difícil, porque filhos são heranças do Senhor, né? Ele nos deu porque Ele confia em nós, mas que nós vamos ter a consciência de prepará-los para o propósito que o Senhor tem para eles. Porque o Senhor já projetou os dias deles, eles não foram feitos para nós, para preencher nenhuma lacuna em nós, ou porque a gente precisava deles, não. Eles nasceram com um propósito próprio, o Senhor apenas nos confiou, por isso são chamados heranças do Senhor, para que cumpra o seu propósito em Deus. Então nosso papel é buscar qual é o propósito dos nossos filhos nele e prepará-los para isso, né? Se fosse assim, né, o meu filho estaria aqui comigo até hoje, porque eu ainda precisava dele. Mas a prova é o Senhor, era o cumprimento do propósito do meu filho. Com 15 anos, parti com o Senhor. E nesse mês que ele nasceu, ele também faleceu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Então, realmente, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem algo particular para cada um. E o nosso dever não é nos apegarmos
para nós, mas é entender o propósito, que a gente vai ser muito mais satisfeito quando a gente vê os nossos filhos realizados naquilo que o Senhor tem para eles, voando alto, cumprindo chamado, realizando coisas que a gente não fez, porque eles sempre vão ser chamados a realizar coisas maiores do que a nossa, né? Então, às vezes você colocando os teus filhos no lugar que deve ser do Senhor, além de afastar o teu cônjuge, a pessoa que vai ficar com você quando os teus filhos partirem, né? Você também não vai se tornar satisfeito, porque os nossos filhos também são falhos. Você vai criar eles com todo amor, com todo carinho, você vai proteger, você vai querer trazê-los para perto, você vai querer que nada aconteça para eles, você vai querer ser super protetor, só que quando você menos perceber, eles nem estão mais ali, não dão bola para você, te deixam de lado, não te visitam, não te ligam, querem saber dos amigos mais do que você, e não tem a ver que você errou, mas os filhos, eles têm uma história própria para cumprir. Então, se a gente colocar eles no lugar que só cabe ao Senhor, a gente vai se frustrar, porque eles são seres humanos falhos como nós. Então, a gente deve ser sensível nessa questão, primeiro pelo cônjuge que está do nosso lado, que às vezes já nem faz mais questão de te olhar, de falar com você, de sair com você, nem faz mais questão da tua companhia, porque vê que já desistiu, já vê que você colocou o seu filho no centro de todas as coisas, não só no lugar do Senhor, mas no lugar dele também, ou dela, né? Porque vice-versa podem falhar nesse ponto. E de repente você abriu um abismo entre vocês, que depois que os filhos saem, só em Cristo para reverter. Então, quanto antes a gente rever essas prioridades, a gente trazer o nosso cônjuge para perto, a gente ter um tempo a sós com o nosso cônjuge, ainda que a gente tenha filhos, porque da mesma forma que a gente deixa os filhos para trabalhar, deixa os filhos para fazer coisas que a gente considera importante, eu creio que uma pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que não há nada mais importante do que a pessoa que Ele te deu. Porque o homem e a mulher que vem do Senhor foi presente do Senhor, foi Ele que te deu. O homem é chamado a cuidar da mulher, a mulher a amar e honrar o homem. Então, não tem nada mais precioso. É um dever nosso também ter esse tempo a sós, esse tempo de qualidade, essa prioridade com o nosso cônjuge e não apenas com os nossos filhos, né? Outra coisa que às vezes a gente coloca são pastores, líderes nossos, que a gente deposita aquela expectativa toda, achando que nunca vão falhar. Eu posso vir para a igreja, me encher de serviço, de trabalho, porque o meu pastor é top, ele nunca erra. Meu vice, o meu pastor, como ele fala, como ele é um querido, como ele se importa, ele nunca vai errar. Entenda uma coisa, quanto mais próximo você tiver de alguém, mais os defeitos da pessoa você vai ver. Todos nós temos defeito. E se você colocar pessoas no centro do teu coração, você vai se decepcionar sempre. Porque você também decepciona. Então, quando você tem dificuldade, ou você está nessa situação agora, como que eu posso congregar? Como que eu posso me entrar no ministério? Como que eu posso fazer parte de tal situação se aquela pessoa fez aquilo comigo? Qualquer decepção e situação que você passar de frustração, de decepção mesmo, você para uns minutos e repensa sobre a última vez que você pisou na bola com alguém. É libertador. Você vai ver que aquela pessoa não é diferente de você. Que ela fez com você algo diferente, mas você também fez tal coisa com a irmã do teu lado, com a irmã do teu lado. Então volta para o lugar que você está, continua honrando sua liderança, seu pastoreio, mas entenda que todos nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, mas tudo que a gente faz é pensando no melhor. Porque a gente ora, intercede, se preocupa, se importa com cada detalhezinho que acontece aqui. Com todos os detalhes, para quem já vem, já se envolve, sabe que a gente se importa do início ao fim. Então a gente sempre tenta fazer o melhor, mas nós não somos perfeitos. E por isso muitas pessoas às vezes partem de igreja em igreja, partem de ministério em ministério, buscando uma perfeição que nunca vão encontrar. Porque todo ser humano é falho. Mas quando você tirar esse foco das pessoas, botar o Senhor no centro, as pessoas vão falhar com você, vão decepcionar você, mas você vai lembrar, o meu foco de estar aqui é o Senhor, não é a pessoa.
Hoje ela me entristeceu, mas eu sei que amanhã, depois isso vai passar. E daqui a pouco nós estamos juntos de novo, conversando e tá tudo bem. Porque eu também já decepcionei ela me decepcionou. E assim é a vida. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados e ferro afia ferro, né? Outra coisa que o Senhor colocou, que nos entristece muito, que a gente coloca no lugar do centro do Senhor, são coisas. Como um trabalho, a profissão, né? A questão da tua realização. Quando eu chegar naquele trabalho, quando eu chegar naquela vaga, quando eu tiver aquele emprego, ou eu já tenho, mas o meu foco é o meu trabalho, eu abro mão de qualquer coisa, eu deixo a minha família de lado, eu deixo os compromissos da igreja de lado, a minha prioridade é o meu trabalho. Eu me sinto realizado quando eu estou no meu trabalho. O trabalho, ninguém é substituível para começo. E qualquer lugar que você está porque o Senhor te colocou lá. Mas Ele não te colocou lá para um propósito monetário. Ele não te colocou lá porque precisam de você na questão profissional, da qualidade que você tem. Não, Ele te colocou lá por um propósito maior. Porque com certeza, se você conhece a Cristo, se você conhece a palavra de Deus, se você tem um testemunho de vida, Ele te colocou lá por um propósito maior. A questão monetária, as promoções, aquilo que vem depois, aquilo que vem consequentemente, são coisas que o Senhor dá porque Ele é Pai. Quem não gosta de abençoar os seus filhos? Mas Ele nunca tem o propósito de te realizar, de você realmente ter essa sensação de realização, de preenchimento no teu trabalho. E é um risco você continuar e permanecer neste lugar. Por quê? Porque quando menos você esperar, Ele vai retirar. Tudo, se tem uma coisa para vocês gravarem dessa noite, é isso, tudo. O que há no nosso coração, porque eu me incluo nisso. Tudo que há no nosso coração, que esteja ocupando um lugar que só cabe ao Senhor, que é o centro, Ele vai remover. A menos que você não queira estar com o Senhor. Porque a palavra dele diz que aquele que é santo vai se santificar mais ainda. Aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. Então o Senhor está nos dizendo que aqueles que ainda querem o buscar, Ele vai remover tudo o que está no lugar dele. Então Ele está falando para nós hoje em amor. Se a tua realização, a tua satisfação do teu dia, da tua semana, que você realmente se sente bem é quando você está trabalhando. E não quando você tem um tempo com o Senhor, não quando você está com a sua esposa, não quando você está com os seus filhos, não quando você está servindo no ministério, a casa dele, aquilo que ele te confiou. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa nisso. E não tem problema, ele não trouxe essa palavra para nos julgar, para nos trazer peso. Ele nos trouxe como um pai que quer nos realinhar ao que é a sua vontade. Outra coisa que a gente coloca é bens adquiridos, a satisfação de ter algo. Quantas pessoas eu conheço que falam, nossa, já pensou se eu tivesse, ou quando eu tiver um valor X, vou poder comprar casa tal, carro tal, vou poder passear. Gente, eu já convivi, né? Fui meio que uma babá, então o meu não era um trabalho, eu era mais uma acompanhante de um menino lá de uns 13 anos, então eu só ficava junto com ele nas atividades que ele tinha que fazer, porque os pais nunca estavam com ele. Milionários, entende? Milionários não são felizes, não se engane. Bens não vão trazer a felicidade, a satisfação que você almeja. Ainda que você tenha uma vida simples e humilde, e você possa pensar, não, mas eu seria mais feliz se eu tivesse a vida da irmã. Pô, trabalhando, passeando. Não teria. Se você tem Jesus no centro da tua vida, dentro da tua simplicidade, tu vai ser satisfeito. Porque a mãe desse menino tinha inveja da moça que me colocou ali dentro, da senhora que me era babá desse menino desde bebê. Porque ela ia para casa dela, essa babá dele que me levou ali, ela tinha um apartamento dela sozinha, simplesinho, mas ela tinha paz de espírito. Onde ela ia, ela tinha um sorriso no rosto, porque ela tem Cristo, ela é cristã. E aquela mulher olhava para ela cheia de dinheiro, com toda a condição do mundo, podendo ir para onde ela quisesse, gastar e comer o que ela quisesse, passava o dia sem comer, só reclamando, não agradecia em nada, e ainda olhava para ela e dizia assim, meu, como eu queria ter a tua vida. Dinheiro não é motivo de felicidade. Quem tem o Senhor no centro da tua vida, tu tem satisfação em tudo. Para quem já sabe, eu tenho aquele
canal no YouTube, e uma das ministrações que eu fiz que mais chamou a atenção, que mais as pessoas vieram me conversar comigo, foi isso: a insatisfação na vida cristã é incoerência. Porque como a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não é satisfeito. A gente não é grato pela vida que o Senhor tem para nós. A gente não é grato por saber que se não fosse Ele, a gente nem respiraria, nem acordaria. A gente não é grato pela família que Ele formou para nós, pelos filhos, pelas pessoas. Como a gente pode saber que habita em nós o Espírito do Senhor e não sermos satisfeitos com isso? E queremos um bem material, algo que a palha vai corroer, que vai ficar, que nós não vamos levar com a gente. E que Ele nos deu a oportunidade de termos uma eternidade com Cristo, que a gente já está lá reinando com Ele nas regiões celestiais, que a gente não vive preso nas coisas daqui. Claro que a gente pode gostar e adquirir as coisas, a gente não é chamado a ser acomodado, a não lutar, a não perseverar, a não ter sonhos. Eu creio, inclusive, que todo sonho que há no teu coração foi o Senhor que colocou. Para você ir atrás, para você lutar, para você trabalhar, para você adquirir. Mas isso não tira a satisfação do processo todo dia de saber que eu quero isso, Pai, eu vou batalhar por isso. Mas isso não me dá a satisfação, nem se compara à satisfação que eu tenho em ter você na minha vida. Você é tudo que eu preciso, Pai. Mas se tu colocou no meu coração que eu vou chegar nesse ponto, que eu vou alcançar essa profissão, que eu vou alcançar essa casa, esse carro, que eu vou viajar para tal nação, que eu vou fazer a obra, que eu vou abrir a minha empresa. Se tu colocou isso no meu coração, eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte. Mas a minha satisfação está em Ti. Eu tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, o Senhor fazendo ou não fazendo, eu vou continuar satisfeito em Ti. É isso que eu acredito que o Senhor tem para todos nós, porque Ele vale mais do que qualquer bem, que qualquer trabalho, que qualquer profissão, que qualquer posição. O serviço no ministério, a gente recebe, né, as pessoas que chegam novas, e algumas delas chegam sedentas em trabalhar, sedentas em exercer algo, precisam. Mas a gente trata e conversa com elas que às vezes a tua necessidade é de se sentir ainda um servo de Deus e não um filho. Porque o filho, ele sabe sentar e ser tratado também. E ser acolhido e ser cuidado. A gente é servo do Senhor, a gente faz a obra para o Senhor, mas Ele também nos trata como filhos. Nós somos em primeiro lugar seus filhos. Mas como filhos maduros, somos chamados a servi-lo. Agora, quando você tem essa mentalidade que eu preciso estar fazendo algo para demonstrar o quanto eu amo o Senhor, o quanto Ele é prioridade na minha vida, algo também está errado. Ele não mede o seu amor pelo seu serviço. Ele mede o seu amor pelo teu coração, pelo aquilo que tu tem pensado. Quando você quer fazer algo, quando você projeta algo, quando você se planeja para algo, qual que é a tua prioridade? As coisas da tua casa, a tua satisfação pessoal, o teu trabalho lá fora, a tua escala aqui, ou um tempo com Ele? São em pequenos detalhes que a gente demonstra onde está o nosso coração. Ele nos quer auxiliando a sua obra, sim. Nós somos vários membros de um único corpo. Então todos aqui somos chamados a exercer algo. Senão a gente sobrecarrega as pessoas. E há irmãos sobrecarregados porque a seara é grande, são poucos trabalhadores. Mas se todos nós tivermos essa mentalidade que a gente precisa servir em amor, como função do corpo, que a gente não é chamado só a ouvir, não é chamado só a estar aqui num dia programado, a gente é chamado a ter um relacionamento no corpo de Cristo, congregando dentro dessa família que é a igreja, porque quando você encara como família, você consegue encarar as decepções e os problemas, mas você não desiste, você não abandona, porque é família. Então, quando a gente é chamado a ter esse entendimento, a gente passa a ver o serviço na casa do Senhor com esse entendimento de amor, de filhos maduros, a gente passa a voltar a devolver o nosso coração para o Senhor. E não apenas ficar funcionando como se eu precisasse fazer por merecer o amor do Senhor sobre a minha vida, porque não há nada que a gente possa fazer, nem para ganhar e nem para perder. Por isso que Ele nos fala todas essas questões, mas é para nos ajudar, não é para nos castigar. E claro, o dinheiro, né, que é um que nos provoca, é considerado um segundo senhor na nossa vida, né? Por isso que, infelizmente, a avareza, ela até é comparada com a idolatria, né? Porque a pessoa que é avarenta, ela idolatra o dinheiro. E é natural, porque eu mesmo já passei por isso. O dinheiro nos dá uma segurança.
Quando eu morava sozinha com o meu filho, entre eu ficar sem dinheiro e ter que fazer algumas coisas, eu preferia deixar de fazer algumas coisas, mas eu não ficava sem dinheiro. Porque eu era sozinha com meu filho, a minha segurança estava ali, Deus o livre. Graças a Deus isso já faz anos, eu já sou uma pessoa restaurada em nome de Jesus. Mas eu fazia porque isso é real. Então eu sei que o nosso testemunho edifica as pessoas, por isso que a gente precisa falar, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, graças a Deus. Então o dinheiro, ele é considerado uma segurança na nossa vida. Eu também pensava que eu tinha que ter uma casa, que eu não podia morar de aluguel, que eu tinha que ter minhas coisas, a minha segurança, porque Deus o livre, eu morar de aluguel, eu posso perder qualquer coisa, eu tenho que ter algo. Por isso que Deus me deu um apartamento tão cedo. Mas hoje eu já penso totalmente diferente. Se o Senhor quiser bancar o meu aluguel o resto da minha vida, o Senhor vai fazer. Porque minha segurança não está no imóvel. Eu louvo a Deus por quem quer trabalhar, batalhar e super entendo, mas eu estou contando testemunho próprio, que isso foi tão forte no meu coração, da minha segurança está 100% no Senhor, que hoje eu tendo ou não tendo algo no meu nome, eu tô em Deus, eu estou tranquila. Eu sei que se eu tiver que morar a vida inteira de aluguel, o Senhor vai suprir, porque o dinheiro não é mais um Senhor na minha vida. Então eu não tenho medo nenhum de ofertar, de dizimar, de honrar o Senhor, como a gente fala aqui. O dízimo é chamado a ser 10% de tudo que a gente recebe. No dízimo diz 10ª parte, não é a gente que está falando. Mas tu já parou para pensar que Ele poderia não te dar nem os 90%? Ele poderia te deixar desempregado, Ele poderia te tratar na dependência dEle, como Ele fez comigo. Mas Ele prefere te dar um emprego, uma boa renda, né? Algo que é na medida de cada um aqui, mas Ele te pede a fidelidade apenas de 10%. Por quê? Ele precisa do teu dinheiro? Não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas. Se tem alguém que não precisa, é o Senhor, mas o que Ele precisa? Que você mostre aonde está o teu coração, que é o que Ele tem nos falado hoje. Aonde está o teu tesouro? Aonde está a tua segurança? Ali é a questão. Se tiver o Senhor ali, você vai ter satisfação, você vai ter plenitude, você vai viver algo novo em Deus. As pessoas à tua volta vão querer aquilo que você carrega. Porque muitas vezes a gente está preocupado em trazer pessoas para a igreja, a viverem a vida que a gente vive. A gente queima e se importa, perde o sono querendo trazer pessoas para viver essa realidade que a gente vive, familiares, amigos, enfim. Mas o que você tem oferecido de diferente para ela querer realmente ter essa realidade que você tem? Porque se ela vê em você a mesma coisa que ela vê lá fora, nas amizades que ela tem lá fora, não é nenhum atrativo para ela estar aqui. Mas quando a gente tem algo totalmente diferente, a gente vive uma vida de renúncia, uma vida em Deus, quando a gente mostra o tempo todo que o nosso coração está nele, a gente atrai as pessoas para Ele. Porque onde está o tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então, tem vários versículos, né, que o Pai me deu também, sobre essa questão. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente sabe que a preocupação é uma das coisas que tiram realmente a nossa paz, né? Porque a gente gosta de ter essa segurança, a gente gosta de ter o controle das coisas. Mas a confiança é ela que gera o descanso. A questão da oferta, dos dízimos, porque o dízimo ele blinda o seu recurso financeiro, a sua casa, a sua vida financeira, a sua família. Agora, o que faz transbordar o teu celeiro, de você ver coisas que você nunca imaginou, é a oferta. E você demonstra que você confia no Senhor quando você já sabe que você não está muito bem das pernas, e chega aquela irmã do teu ladinho ali, que você sabe que precisa, com aquela cara meio triste, compartilha algo e tu fica, eu preciso ajudar, mas você não tem às vezes nem para ti. E o Senhor vai lá e coloca um valor no teu coração. Se você confia, você vai e faz. E o Senhor sempre te surpreende. Porque Ele faz barganha? Porque Ele acredita na teologia da prosperidade? Não. Mas porque o Senhor é zeloso pela palavra dEle. E quando tu fez aquilo ali, tu mostrou que tu confiava nele. Então é pela tua confiança dEle, por meio da tua fé, que Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. A gente tem irmãos aqui que, como a maioria é nova, eu posso falar, né, sem citar nomes, que é um testemunho que edifica muito a minha fé nesse sentido financeiro, principalmente. Porque o casal, né,
O rapaz se machucou, então ele ia para o encosto. A gente sabe que o encosto demora horas para chegar ao valor, né? Então já é um motivo para se preocupar, principalmente porque é um casal bem organizado nas finanças. E daí o que acontece? Vai demorar. Ele estava com uma viagem já programada, ou seja, quando ele voltasse, eles já iam viajar. Então qualquer outra pessoa no lugar dele estaria apavorada achando que ia para a rua. O que o Senhor fez no primeiro mês? Deu lá um FGTS, não sei das quantas, que surgiu do nada. Bum! Supriu o primeiro mês de salário deles. Depois, provavelmente, acho que veio até a questão ali do INSS ali, né, que a gente faz. Ele voltou a trabalhar bem no mês que ele já ia, bem perto ali, acho que questão de uma semana, que ele já ia viajar. Então, qualquer outra pessoa pensa, pô, ele pegou atestado, pegou encosto, acho que uns 2 meses e pouco, voltou a trabalhar, já estava com uma viagem marcada, ou seja, errou na certa quando voltar. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Que são um exemplo de fidelidade, não só nos dízimos, mas todo mundo que precisa de algo aqui, que coloquem aqui que a gente precisa ajudar, que tem algo, são os primeiros, fora o que a gente nem sabe. Que eles fazem por debaixo dos panos que a gente nem fica sabendo. Que eles ajudam e ofertam mesmo. Sabe o que aconteceu quando ele voltou? Ele foi promovido. E isso é um caminho que a esposa dele também está seguindo, porque ela também vai ser. Então, ou seja, os dois foram mega reconhecidos quando voltaram de viagem também. Por quê? Porque viram a falta que eles fazem, a diferença que faz o trabalho deles na sua empresa. Pessoas que confiam no Senhor são surpreendidas, são supridas, são providas. Se a gente deposita nossa confiança nele, ele faz sempre muito mais. Então, como a gente pode saber se estivesse, né, ou estou colocando pessoas ou coisas no lugar do Pai, né? Repense suas prioridades quando se programar para algo que você gosta muito, né? Se você tem prazer em ter o teu tempo com o Pai ainda, se você tem anseio de ler a sua palavra e conversar com o Espírito Santo sobre ela, né? Quando a gente fala da volta de Jesus, isso é algo que te conforta, né? Ou te gera um anseio, uma preocupação das pessoas que tu não vai ver mais, das coisas que tu não vai fazer mais, das coisas que tu não vai adquirir, do que eu vou deixar de aproveitar. O que gera no teu coração quando a gente fala da volta de Cristo que está próxima? Isso gera aquele anseio, aquela saudade, volta, Pai, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Ou isso é uma preocupação no teu coração? Isso é um ótimo balizador para saber onde está a tua prioridade hoje. E hoje o Pai nos traz um alerta como Pai, né, do que realmente tem no centro do nosso coração, onde estão nossas expectativas, nosso senso de realização, né? Se eu te perguntar agora o que você tem medo de perder e viver sem hoje, qual seria a resposta de vocês? O que estaria dentro do teu coração agora? Na sua resposta, ali muito possivelmente está o teu coração. Naquilo que você tem mais medo de perder. Porque se você parar para pensar, Jesus, quando ele agonizou no Getsemane, não foi pelo que ele ia passar, porque ele foi preparado para aquele tempo. Só que ele sabia que o Senhor ia virar as costas para ele, que diante de todos os nossos pecados ali, o Senhor não ficaria com ele. A única coisa que Jesus não suportou foi ficar aquele tempo sem a presença do Pai. O que tem mexido com você? O que você não consegue viver sem? Nós temos tantas coisas que a gente considera que não possa viver sem. Eu jamais imaginei que eu conseguiria viver sem o meu filho, que literalmente veio desde os meus 18 até aqui, forjou a minha vida toda. E eu tô aqui. Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Mas porque eu tenho um Espírito Santo comigo. Sem ele, eu não consigo. Sem ele, eu nem levantaria da cama, principalmente nesse mês. Eu amo meu esposo e eu tenho certeza que nós dois vamos para a glória junto. Que o Senhor vem enquanto a gente ainda está aqui. Mas eu sei que não há perdas que a gente não possa sobreviver. De bens, de pessoas, de coisas, de realização de profissão. O nome do que tu é, um médico, um mecânico, um professor, um pastor, um obreiro, um mestre, não importa. Sem esses títulos você vive. E se for preciso, o Senhor vai lá na raiz, poda, para fazer você voltar para o processo e ver que você sobrevive sem. Se o seu coração, se você permitir que ele volte a ser o centro do teu coração, ainda em amor, ele vai
te mostrar que sem qualquer dessas coisas você vive, mas sem Ele não. Ele sempre nos chama a viver esse processo em amor. Vamos ficar de pé? A palavra de Deus diz: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que a gente tem que viver em guerra dentro de casa? Não. Mas que nem sempre a tua família vai entender o teu chamado, o teu propósito em Deus, o teu tempo com Ele. E às vezes vai querer que você negligencie o seu tempo com Ele. Mas Ele está dizendo que entre qualquer outra situação e circunstância que você tenha para fazer e o teu tempo com o Senhor, priorize o Senhor. Que todas as demais coisas, o relacionamento às vezes com o teu esposo que não está bem, com os teus filhos que não está bem, com os teus amigos, no teu trabalho, todas as áreas da tua vida que você precisa tratar, transformar, temperamento, enfim, o que for, tudo é transformado quando a nossa prioridade é o nosso tempo com o Senhor. Pode apagar, mano. Se tem famílias aqui hoje, vocês podem ficar pertinho um do outro. As pessoas sempre vão poder nos decepcionar, entende? As pessoas nunca vão ser 100% na nossa vida. Então, ainda que elas sejam importantes para nós, como a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, eles não podem ocupar um lugar que só diz ao Senhor. As coisas, os bens são necessários para suprir a nossa família, as nossas necessidades. Mas eles, sem o teu ar para respirar, sem a tua vida para desfrutar da tua família, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai ter utilidade nenhuma. Você vai deixar para os outros e não vai desfrutar. Por isso que elas não podem ocupar um lugar que é do Senhor. Então, se você está com a sua família aí, olha para a pessoa da sua família, ou para um amigo, para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, eu amo você, mas eu amo muito mais o Senhor. Eu não desejo viver sem você, mas a minha prioridade é o Senhor. Vamos orar? Se você se identificou com algum desses pontos que o Senhor nos trouxe hoje, saiba que o Senhor não nos trouxe esses pontos para nos causar pesar, amém? Ele nos trouxe esses pontos para te dizer: filho, filha, ei, eu sei que você tem coisas para melhorar. Eu sei que hoje você colocou coisas no meu lugar, mas eu só te trouxe aqui, eu só te trouxe essa palavra para te dizer que eu acredito em você, que eu acredito no reposicionamento das tuas prioridades. Eu acredito que aquilo que eu determinei sobre a sua vida ainda vai se cumprir. Você só passou por um momento difícil, por um momento de distração, mas hoje eu estou te chamando a declarar e a determinar e a realizar na tua vida eu como um centro novamente. Eu não te trouxe culpa sobre a tua vida. Eu te trouxe os pontos que eu precisava tratar com você. Assim como as pessoas que estão em casa e que ainda vão ver essa live. Mas apenas para que você saiba que eu acredito e confio em você. O meu plano sobre a tua vida ainda vai se cumprir. E nós vamos viver, nós vamos ter uma eternidade juntos ainda. Por isso, filha, eu te peço que a partir de hoje, essa palavra germine no teu coração. E que diante da tua atitude, da tua confiança e da tua fé em mim, as coisas se cumpram para a honra e glória do meu nome. Porque eu te chamo hoje, filho e